Olá, paz e bem. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Vida, o Evangelho ao nosso alcance. Chegamos a um mês muito bonito na igreja aqui no Brasil. O mês de agosto, considerado mês vocacional, em que você e eu nos colocamos na presença de Deus como pessoas enviadas por Deus na igreja e no mundo para darmos testemunhas da ressurreição, testemunhas da boa nova do Senhor, independente do nosso estilo de vida. O evangelho da próxima semana narra aquele famoso episódio da multiplicação dos pães, narrado segundo o evangelho de Mateus. O evangelho começa dizendo da morte de João Batista. Depois da morte de João Batista, Jesus vai ao deserto, ou seja, tem aqui uma tristeza, um certo luto. As multidões acompanham Jesus e os discípulos ficam preocupados, porque eram muitas pessoas e não havia como alimentar todas elas. Então surge aquela famosa expressão: nós temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus dá uma ordem aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus, ao abençoar e distribuir os pães às multidões, sobraram 12 cestos. Meu irmão, minha irmã, aqui é bom a gente alertar que Mateus está fazendo um jogo com alguns números muito importantes e muito bonitos, porque 5 pães e 2 peixes dá 7. E nós sabemos que 7 no universo bíblico indica a perfeição. Depois, as sobras são 12 cestos, que representam as tribos de Israel, um número grande, exponencial. Esta é a saciedade que Deus quer nos dar. Ou seja, com o pequeno ele faz grandes coisas. Já vimos isso nos evangelhos das semanas passadas, porque o evangelho de Mateus privilegia muito esta pequena parte que faz grande efeito. O evangelho termina dizendo que foram alimentados mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Por quê? Porque mulheres e crianças, na mentalidade bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, não são contados. Jesus, em outros momentos, dizia que nós deveríamos ser como crianças, ou seja, aquelas pessoas que não são contadas, aquelas pessoas que passam desapercebidas, mas que fazem muito efeito. Então, meu irmão, minha irmã, ao celebrarmos este dia das vocações, nós lembramos então do ministério ordenado, dos diáconos, padres e bispos. Rezemos por cada um deles para que Deus abençoe os seus ministérios. E são eles, então, sobretudo pelo sacramento da Eucaristia, responsáveis por ouvir e concretizar essa palavra de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas atenção, isso vale para cada um e cada uma de nós, porque a gente tem sempre de pensar quais são as fomes do mundo e o que nós temos feito, eu e você, para dar nós mesmos o que comer. Se você acha isso uma mensagem importante, você curta o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esta ideia com outras pessoas. Paz e bem.